Deus tem planos para a sua vida. Em 2 de Reis, capítulo 13, versículo 1 está dito: no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Bom, Joás era filho de Acasias e Zíbia, de Judá. Ele começou a reinar muito precocemente, com apenas 7 anos de idade, e reinou durante 40 anos em Jerusalém, sobre Judá. Quando seu pai Acasias foi morto, toda a sua família real foi assassinada, exceto ele. Em meu livro, Encontrei um Pai, descrevo a morte dos 3 primeiros filhos da minha mãe. A violência e a brutalidade de meu pai contribuíram para essas perdas. A minha mãe conta que aos 7 meses eu apanhei muito do meu pai. Eu era apenas um bebê de 7 meses de vida quando sofri violência pela primeira vez. Impedida de me acudir, ela diz que permaneci soluçando toda a noite, uma imagem que não se apaga da sua mente. Apenas pela manhã, quando meu pai foi para o trabalho, ela teve condições de cuidar de mim e aconchegar-me ao seu colo materno. Confesso que, enquanto escrevia estas palavras, as lembranças de quanto a minha mãe foi importante em minha vida se tornaram ainda mais vivas. Depois da conspiração e morte na família do jovem rei, Joás se tornou o único descendente vivo de Salomão, cumprindo Deus assim a promessa de que não deixaria a casa de Davi sem um descendente no trono. Dessa descendência viria o Messias, Jesus Cristo. Seu dom aponta para o seu chamado, sua dor será sua especialidade, sua semente determina sua colheita. Defenda o que Deus lhe deu, lute por tudo que o Senhor lhe entregou na vida. A frase de hoje é: veja o futuro além das suas dificuldades. #cuidado. Bom, Joás teve toda a sua família assassinada. Essa é mais uma daquelas velhas histórias de Rainha Má, sabe? Atalia é filha de Jezabel com Acabe, reis de Israel. Mulher muito má. Depois que seu marido morre, seu filho Acasias sobe ao trono e, sob a influência da mãe, ele reina. O rei Acasias e seu tio são mortos por um capitão chamado Jeú. Atalia usurpa o trono nesse período de forma fácil, pois nenhum dos descendentes de Acasias tinha idade para assumir o trono. E de forma oportunista, Atalia toma o poder do reino de Judá para si e aproveita para promover um massacre na corte de Judá com o objetivo de exterminar a dinastia de Davi. Dessa forma, Atalia procurou matar todos os herdeiros do trono, ou seja, seus próprios netos. Atalia era uma mulher má com um poder relativamente grande nas mãos. Porém, um de seus netos, Joás, foi salvo por sua tia Jeoseba. Joseba era casada com o sacerdote Joiada. Ela escondeu Joás no templo, impedindo que ele fosse morto pela própria avó. Joás tinha 1 ano de idade quando tudo isso aconteceu. Ele fica escondido no templo até os seus 7 anos e então é coroado rei com a ajuda de seu tio, o sacerdote Joiada. Sua avó acaba sendo morta nesse processo. Joás tem um reinado honrado. Ele reina de forma íntegra sobre o reino de Judá. Enquanto seu tio Joiada estava vivo, ele fez tudo de forma correta. Depois da morte do seu tio, ele fez muita bobagem. Esse é um resumo bem rápido sobre a vida de Joás. E o que esse resumo nos ensina hoje? Primeiro, que os planos de Deus continuam apesar da maldade dos homens poderosos. Quantos empresários e políticos armam planos de destruição para se beneficiarem com tais atitudes? Quantos colegas de trabalho que são superiores ou têm mais influência falam enganosamente contra os inocentes para tentar derrubá-los perante seus chefes, por exemplo? Quantas pessoas poderosas tentam prejudicar aqueles que desejam ajudar só para sentir o prazer de destruir e se sentir poderoso? Diante desse cenário, nós nos sentimos tão indefesos quanto Joás. Ele tinha apenas 1 ano de idade. Tenho um amigo que sabe muito sobre essas tretas de empresários e políticos. Toda vez que conversamos, eu me sinto assim, como um bebê. Porém, um bebê com a consciência de que quem governa, na verdade, é Deus. O livro está nas mãos dele. O livro da história está nas mãos dele. E por mais que hoje pareça que as coisas não se encaixam, no final vamos ver a grande mão do Senhor na história. Deus não está cego quanto à maldade humana.
Deus é justo. E assim como depois de um período de tempo, Joás experimentou na própria vida e tinha o testemunho da própria história para contar sobre o zelo de Deus, o agir de Deus e a bondade de Deus, nós também vamos ver o agir dele. Quando nos sentimos pequenos e indefesos em relação às pessoas que são aparentemente mais poderosas que nós, que movem muito mais coisas do que nós, diante de tramas de governos e de homens de poder, o que nós podemos e devemos fazer é confiar no Deus que tudo vê, no Deus que age, no Deus que não deixa a maldade impune. Eu sei que é difícil viver em um ambiente de injustiça. Esse ambiente traz angústia, às vezes revolta e tristeza. Na verdade, é nojento esse ambiente. Porém, saiba que é só por um período de tempo. Os planos de Deus continuam avante. Os planos de Deus ninguém impedirá, como diz a música do Samuel Messias. Porém, temos também um alerta nesse texto. Enquanto Joás teve assessoria de Joiada, ele foi bem. Mas depois que Joiada morre, ele vai mal. E com isso eu trago para mim e para a sua vida essa experiência de que se morrer uma referência boa na minha vida, nós temos que estabelecer uma outra referência boa urgentemente. Não podemos ficar jamais sem referências boas na nossa vida, porque senão teremos um fim trágico, assim como o fim de Joás foi trágico. Que possamos sempre ter uma boa assessoria, bons amigos, amigos que nos tragam para o reto caminho, amigos que nos colocam diante de Deus, amigos que trabalham espiritualidade em nós. Os planos de Deus ninguém pode impedir. Os planos de Deus vão avante, mas como nós vamos viver esses planos vai contar muito. Então não abra mão de boas referências na sua vida. Confie em Deus e tenha cuidado para com a tua vida, não andando por caminhos maus. Espero que hoje Deus tenha falado ao coração de alguém. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.